tarde, gente. Bom, hoje iniciaremos um assunto novo, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre números prísmos. Tia, abram o livro de vocês aí na página 213 para que vocês possam acompanhar o desenvolvimento do assunto, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o crivo de Eratóstenes. Sabemos que Eratóstenes, né, foi um matemático grego muito importante para várias descobertas que foram realizadas na matemática. Disso não temos dúvidas, né, que ele foi um das pessoas mais importantes para a evolução da matemática. E mais uma vez a gente reconhece a importância dele em outra questãozinha, né, bem básica e importante, quando a gente fala de números prísmos. Eratóstenes criou um crivo, a gente chama crivo de Eratóstenes, onde a gente vai identificar quais são os números prísmos. Mas para a gente identificar o que é esse crivo e como ele se acontece, a gente vai primeiro entender, tia, o que são números prísmos, né? Então, ó, quando a gente fala aqui de prísmos, a gente começa a falar números primos, né? Ah, esses números são primos, tias. Prismos, primos. Aqui vem dizer de números primeiros. Quando se trata de números prismos, a gente vem falar que esses são os primeiros números. O número primo, tia, prismo, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, tem alguns critérios para a gente identificar quais são esses números prísmos, né? Então, como a gente trabalha normalmente em relação aos números naturais, não é? Então, o crivo de Eratóstenes foi isso. Ele criou uma tabela de 1 a 100 e foi eliminando quais números não eram divisíveis por 1 e por ele mesmo. Lembrando, tia, que números primos, 1 não é, apesar de 1 poder dividir por 1, e, de certa forma, ele ser divisível por ele mesmo. Mas o 1 é um dos primeiros e únicos números que não é divisível, né, não é considerado número prísmo, apesar de imaginarmos, né, essa possível divisão. Então, é isso, gente. Os números prísmos são os números que a gente consegue dividir por 1 e por ele mesmo. Como a gente está tratando de números naturais, então tia vai botar aqui, ó, que um tal número P, vamos lá, o número P, né? Ele é considerado natural se e somente se ele for divisível por ele mesmo, né? Ou P também, se ele for divisível por 1. Então, pronto. O número P, ele só vai ser considerado, né, um número prismo, se ele for divisível por ele mesmo e por 1. Por isso que a gente pode até imaginar, por isso que chamou de número prismos, né? Prismos são duas pessoas, né? A gente diz, eu sou primo de tal pessoa, né? Então, eu tenho uma ligação com aquela pessoa, né? Então, é como se esses números fossem mesmo os prismos, eles fossem ter uma ligação entre eles em relação à divisão, tá certo? Então, aqui, ó, no livro, na página 213, a gente já pode notar, né, falando um pouquinho dos números pares, os números ímpares e os múltiplos, né? E divisores, que todos esses números se encaixam sim na tabela criada no crivo de Eratóstenes, né? Que são os números naturais de 1 até 100 criados, né? Então, incluem todos estes números. E nessa tabela, Eratóstenes foi identificando quais poderiam ser considerados prismos e quais se encaixavam apenas nos outros critérios de divisibilidade. Lembrando que a gente já estudou uns critérios de divisibilidade, lembram? E é bem importante vocês lembrarem quais são os critérios para a gente poder resolver esse crivo. Então, tia pediu para que vocês fizessem anotações de quando a gente estava tratando de critérios de divisibilidade. Então, voltem naquele assunto, peguem novamente as fichas que tia mandou, releiam, vejam os vídeos novamente e vamos tentar, tia, resolver
esse crivo que se encontra na página 214 do nosso livro, tá certo? Então, mostra aqui alguns exemplos, né? Que o número 1 ou uma unidade 1, divisor. Os números prísmos, aqueles que possuem apenas dois divisores, 1 e ele mesmo, como o tia acabou de dizer. E os números compostos, aqueles que possuem mais de dois divisores, né? Então, aqui vem dizendo alguns exemplos, né? De como a gente irá realizar iremos, né? Representar essa tabela, esse crivo de Eratóstenes, ok? Então, tia pede, gente, para que vocês dêem uma olhadinha nesse resumo que tia vai enviar. E em seguida tentem encontrar quais são os números prísmos dessa tabela, tá certo? Desse crivo. Então, gente, tchau. Até a nossa próxima aula.